Dalcira, falar de trânsito não é tão fácil quanto parece. Acredito. Às vezes eu comentando assim, uma forma mais tranquila com alguns amigos, eu digo assim, ó, psicólogo, médico, treinador de futebol e entendido em trânsito em tudo que é esquina. Verdade. Se chegar em qualquer lugar, o trânsito é uma pauta, né? Porque ele é polêmico, às vezes as regras são antipáticas, né? Não agrada a todo mundo, e às vezes a aplicação da regra não é simpática, né? Mas nós temos diretrizes a ser seguidas, e nós temos uma lei, que é a Lei 9.513, eu só vou falar esse número, eu não gosto de citar número, porque assim, ó, a ideia aqui hoje, em cima do teu questionamento e do tempo que a gente tem para conversar, é ser o mais sucinto. Que a tia Maria entenda. A tia Maria, como tu falas no teu programa. Exato. Fazer com que todos entendam. Então, eu vou tentar transmitir para vocês alguma coisa relacionada a trânsito, de uma forma que todos que estão ouvindo possam entender. Nós temos um Código de Trânsito brasileiro, né, para nos dar um norte nas questões de trânsito. Existe uma composição imensa no Código de Trânsito. A questão dos órgãos, as funções, aí vem os capítulos, as seções, os artigos, né? E depois esse código ele foi sendo alterado e modificado por legislação complementar e por resoluções do CONTRAN, que tem força de lei também, né? Nós temos um capítulo no Código de Trânsito Brasileiro, que é um capítulo que nos diz como que deve ser o trânsito nas vias abertas de circulação. É interessante dizer o que é trânsito, né? Quando você fala em trânsito, a maioria imagina veículos, mas não. Trânsito é a utilização do espaço público, as vias abertas de circulação, né? Que serve para nortear e dar limites e obrigações. E aí tem que dizer que o trânsito seguro é um direito de todos e é um dever dos órgãos envolvidos dar um trânsito seguro. E essa segurança depende de organização. Essa disciplina, que muitas vezes faz falta no trânsito, é uma questão cultural. Então, pecamos muito na questão da educação para o trânsito e na mudança de comportamento da sociedade, que parece que reluta muito em obedecer normas. Às vezes, tu tem que impor a norma à base de penalidades, senão não cumpre, né? Eu digo assim, que o motorista parece, o condutor, no caso, e o trânsito não tem norma só para condutores, ele tem normas e regras para todos os envolvidos, todos os envolvidos. Ele parece uma criança arteira. O que é uma criança arteira? É uma criança que não foi bem educada, né, que às vezes tem que ser submetida ao castigo para entender que está fazendo uma coisa errada. Então, por isso que nós temos as penalidades. E a gente tem que disciplinar o espaço público, porque trânsito é uma questão social, né? Ela é cultural, é social, depende da educação. E ela é pautada em pilares. Um deles é a organização do trânsito, e a engenharia, né, e a educação. Uma via de trânsito, antes de ser colocada à disposição do usuário, isso serve para pedestre, ciclistas, veículos de tração animal, veículos de propulsão humana, todos, os demais motorizados, elétricos, enfim, ele tem que ter uma organização. Antes dessa organização, na engenharia desse espaço, nós temos que obedecer um capítulo, que é o capítulo das normas gerais de circulação. Então, muitas vezes, a gente não precisa ter uma placa, não precisa ter uma pintura, né? A placa a gente trata por sinalização vertical. Sim. E a pintura no solo é horizontal. E nós temos outros tipos de sinais, que vão desses dois que eu citei, que algumas das placas têm função imperativa, e uma vez que é imperativo, se desrespeitado, cabe a penalidade e cabe a medida administrativa de remoção. Vou dar um exemplo do estacionamento, já que essa questão. Essa é a nossa questão aqui. Então, nós temos sinalizações complementares, nós temos a sinalização feita por luzes, que são os semáforos, enfim, e nós temos a sinalização feita pelos agentes de trânsito, os sons, as ordens. Então, existe uma prevalência nessa questão.
Então, se existe uma norma e essa norma não está dando a segurança e a organização necessária em função do fluxo, do interesse de tráfego naquele local, né? Da necessidade das pessoas que precisam por ali circular de a pé ou com seus veículos, se regra ou se altera a regra do capítulo 3 com a sinalização de trânsito. E diz esta regra que nas áreas de interseção, que o pessoal chama de esquina, é proibido estacionar o veículo a menos de 5 metros do alinhamento transversal. Onde é que a gente mede? Ali no limite entre o passeio público, que o pessoal chama de calçada, e a construção, ou o canteiro, né? Porque a via de trânsito não é só o leito carroçável ou a pista por onde andam os veículos. O próprio passeio público, o acostamento, a praça, são vias de circulação. E se é via de circulação, está sujeito a esse código. Então, se existe circulação de pessoas ali, tem que ser disciplinado. Pensando no principal, que é a segurança do usuário. Então, existe uma prevalência com respeito à colocação da sinalização, dando segurança para o usuário. Então, se aquele limite de 5 metros que a gente está comentando aqui não é suficiente para dar segurança, a gente pode aumentar aquele espaço de 5 metros, colocando a devida sinalização de trânsito. Aumentar mas não diminuir. Pode diminuir também, desde que seja guardado o respeito à segurança. Antes de aplicar uma sinalização de trânsito numa área, numa interseção, tu tem que pensar principalmente na segurança. Porque uma sinalização mal colocada, ou diante dos obstáculos que tem naquela área de cruzamento, naquela interseção, que pode ser a vegetação, pode ser o mobiliário urbano, pode ser até um prédio, enfim, que ofereça um risco maior, um ponto cego, onde impede a visualização, essa área tem que receber um reforço da sinalização nesse sentido. Então, aquele local ali, que é uma área de conflito, porque é um cruzamento, eu posso ter veículos e pessoas vindo de diversas direções, tem que ser muito bem sinalizada e preparada para receber aquela demanda de pessoas naquele local. Hoje, andando pela cidade, quando começou essa polêmica dos 5 metros, claro, quem tirou, tem carteira de motorista sabe que esses 5 metros é uma coisa que vocês ensinam lá, né? Nas aulas de trânsito, nas práticas e nas teóricas. Com toda certeza. Né? Mas agora todo mundo anda de olho nas esquinas e eu descobri que nós temos esquinas aqui com pintura amarela no meio-fio que não dá 2 metros, que não tem 2 metros. Como é que isso acontece? Cachoeira está errada nesse sentido? Por quê? O prefeito Balardim, na audiência pública, disse que o levantamento feito pelo acadêmico científico do curso de Logística e Transporte da UFSM foi leviano, né? Mas, afinal de contas, nós temos uma irregularidade na cidade e que a prefeitura está se baseando. Tanto é que no dia da audiência pública, na primeira, quando o professor Calef da UFSM levantou esse problema, o diretor da empresa que fez o estudo do rotativo na cidade disse que essa questão não foi levada em conta. Ele não desmentiu que se era certo ou errado, mas ele disse que não foi levado em conta. Dalcira, como a gente trabalha em cima de regras que são elaboradas em cima de estudos e de necessidades e para o bem-estar e a segurança, quando a gente entende que existe um estudo científico, para confrontar um estudo científico só com o outro. Não é pela opinião da gente que... Quer dizer, eu vou dizer o que eu quero. Isso a gente aprende na academia. Eu não concordo com o estudo científico, então vamos estudar mais para ver se esse estudo bate com a realidade ou se necessita de alguma alteração, modificação, atualização. Para falar desse estudo científico, eu não tenho condições agora, porque eu não conheço esse estudo. Sim. Eu não conheço esse estudo. Certo. Eu não sei o que o pessoal da nossa universidade falou. Mas eu acredito nele até prova o contrário. Né? Eu sou obrigado a acreditar porque é o estudo que existe. A não ser que eu tenha uma outra fonte que me diga que esse estudo está errado. Com relação a essa quantidade de esquinas, né, que são as áreas de interseção com problema,
não é privilégio do cachoeirense da cidade de Cachoeira. Isso a gente tem em várias cidades. A maioria das cidades do Brasil tem problema de sinalização. Isso é recorrente, todo mundo sabe que o espaço público oferecido para o usuário não está devidamente sinalizado ou preparado para receber o pessoal. Então, deixa a desejar, deixa a desejar. Agora, me falaste na linha amarela. A linha amarela... Não, meio fio pintado de amarelo, quando a gente olha e diz, eu não posso estacionar aqui. Vamos pelo correto. Nós temos o Código de Trânsito, nós temos resoluções, e nós temos uma resolução que criou o Manual da Sinalização. Então, nós temos um manual que diz como deve ser feita a sinalização horizontal. Né? E a linha amarela, ela faz parte da sinalização horizontal. E ela tem que ser pintada junto ao meio-fio, e não no meio-fio, junto à sarjeta, ou enfim, no leito da via, que transitam os veículos, o leito carroçável que a gente chama, e não no passeio público. A partir do momento que tu pinta o meio-fio, tu está verticalizando uma sinalização que deve ser horizontal. Está me entendendo? Está errado, então. Está errado. Está errado. Mas você percebe isso em várias cidades, se utiliza o meio-fio. Às vezes com a justificativa da durabilidade, porque tem a água que passa ali, ou o carro que passa em cima e vai tirando a tinta. Então o pessoal usa a pintura no meio-fio. A pintura amarela, a linha amarela pintada no solo, sozinha, não tem valor que impõe algum tipo de... Ela não é imperativa, ela é um complemento de uma regra ou de uma sinalização. Então, eu pintar o amarelo nos 5 metros, junto à via e não no meio-fio, não tem problema algum. Agora, se eu quiser modificar essa linha amarela ali, que foi pintada corretamente, eu tenho que usar a sinalização vertical, que esta sim vai ser imperativa e recebe o complemento da sinalização horizontal. Então, eu vou ter que colocar as placas que estão relacionadas com o estacionamento, que é a placa R6A, R6B, R6C, que são as placas que dizem que pode estacionar, como deve estacionar, quem pode estacionar, qual a posição do veículo para o estacionamento, e no solo você faz uma marcação branca, com a cor branca, para mostrar qual é o posicionamento, se é em ângulo, se é colchete, se é paralelo ao alinhamento lateral. A sinalização de regulamentação deve ser na cor branca. A sinalização proibitiva, que vai acompanhar a placa do proibido parar ou estacionar e o proibido estacionar, ela deve ser na cor amarela. O amarelo que deve ser usado, junto ao leito ali, junto à sarjeta. Não no meio-fio. Não no meio-fio. Então, a sinalização amarela sozinha, eu estou falando especificamente neste caso. Especificamente no caso citado por ti, indagado por ti. Sim. O meio-fio junto ao... Nós vamos ter outras aplicações da linha amarela. Linha divisória de fluxo, né, do sentido contrário, linha dupla amarela, e aí é outra aplicação. Aí ela vai ter uma função imperativa. Proibido estacionar, permitir... Né, agora, ali, a linha amarela sozinha não traz. Não serve para nada. Às eu vezes, posso ser multado nessa linha amarela? Se ela estiver no meio-fio, sem a sinalização, se ela estiver no meio-fio sem a sinalização, não é passivo de multa. Eu posso recorrer, o artigo 181 diz que pode multar se existir uma sinalização que complemente, né, aquele posicionamento, aquela aplicação daquela linha. Né? Agora, só a linha no meio-fio, somente a linha no meio-fio não tem valor imperativo, né, não caracteriza infração. Agora, existe a distância. A distância está ali, mesmo com a linha errada, a distância está ali. Então, tem que ser cumprido os 5 metros. Vai ser autuado pelos 5 metros, e não pela linha amarela. Agora, se tu aumentou aquela linha amarela ou diminuiu a linha amarela e o motorista foi induzido a erro por uma má aplicação da sinalização, não cabe multa. Não cabe aplicação de sanção nenhuma, nem a remoção do veículo. Essa é a questão. Caramba, tá todo mundo errado e todo mundo batendo palminha, né? Às vezes, assim, nos pergunta, os órgãos de trânsito podem legislar, no caso, então, a prefeitura pode legislar sobre trânsito,
Se for em consonância com o código, não tem problema. Tu não pode legislar de uma forma. Então, assim, um decreto, sei lá, uma portaria, uma deliberação vai ser feito assim, desde que não confronte com o Código de Trânsito, não vejo problema, mas não pode confrontar. Tá me entendendo? Entendi. E outra coisa, toda a aplicação dessa sinalização na área de interseção, ela tem que estar visando principalmente a segurança. Pois é, porque quando se diminui essa linha de esquina, permite que o veículo fique mais próximo do cruzamento. Eu tenho que colocar meio veículo dentro da via para poder enxergar. Ah, pois é. É o caso dos containers. Já entra a questão da direção defensiva. Né? A sinalização mal colocada, mal aplicada, uma regra mal imposta naquele local, não quer dizer que tu está isento de responsabilidade. Então, se tu vai avançar num cruzamento e justificar que a linha estava errada, a direção defensiva diz que tu só consegue fazer determinada manobra se ela for possível, legal e segura. Então, se uma dessas respostas for não, for negativa, tu não faz a manobra. Então, eu vou dar um exemplo, não é porque uma linha seccionada na rodovia diz que eu posso ultrapassar, que eu vou ultrapassar. Ela tem que ser possível e segura a manobra. Então, avançar no cruzamento, né, obstruir o trânsito dos veículos que vêm no sentido contrário ou na transversal, eu fazendo isso baseado na sinalização, eu estou errado, porque eu estou desrespeitando uma regra de direção defensiva, que não posso obstruir a circulação dos demais veículos. Só que aqui, por exemplo, vamos pegar ali na Liberato com o Ramiro Barcelos e depois na 15 também com o Ramiro. Né? Nós não temos ali 5 metros de esquina, porque o meio fio está pintado, eu acho que não dá 1 metro. O meio fio pintado. O meio fio pintado, é a única meio sinalização. Metro. Meio metro. E não tem nenhuma placa não tem regulamentação? Não, que diz que não pode estacionar. Uma sinalização vertical. Não, eu estou dizendo nenhuma. assim, eu estou tentando falar o mais simples colocando possível. uma placa no sentido, pare, ou ande, ou na proibido estacionar e coisa, como tem outros lugares. Não tem. Se no cruzamento tiver uma linha amarela pintada no meio fio por 2 metros, vale 5 metros do cruzamento. Está valendo 5 metros. Eu não posso estacionar ali, naquele, mas todo mundo estaciona. Eu vou botar mais pertinho porque a linha é mais curta. Estou usando bem comum. Sim, vou estacionar mais perto porque ele ainda está errado. Quer dizer que, então, se eu for multada nesse quesito, eu posso recorrer? Porque essa sinalização não está valendo. O próprio Código de Trânsito diz que a sinalização for insuficiente, incorreta ou inexistente, não pode ser aplicada sanção nenhuma. Aí cabe a defesa prévia. E no caso da aplicação da penalidade, cabe recurso a Jari, recurso ao CETRAN, enfim. Eu não posso ser guinchada, não posso ser multada. A remoção do veículo é uma medida administrativa, quando possível, né, e ele estiver obstaculizando, né, ou gerando perigo na forma que ele foi abandonado. Certo, mas ali. aí se nós fosse fazer um pente fino na cidade, metade dos veículos seriam multados, porque ninguém respeita. Baseado... Eu não tenho esse levantamento. Não, mas é só tu sair aqui, é só tu andar pelas ruas, porque baseado nesse meio fio pintado de amarelo, que tem uns tem 1 metro, outros tem 2 metros, mas dificilmente nós vamos encontrar o meio fio pintado. Alguém vai dizer que viu na internet que pode pintar o meio fio. Alguém pode dizer isso. O código não prevê, o manual não prevê. Na prática existe? Existe. Validade legal? Não, porque mesmo na forma correta, que é na pista, ela não tem imperativo, é só um complemento. É só para avisar qual é o espaço que está proibido ou regulamentado. Mas as prefeituras deveriam pintar esse espaço de meio fio uns 5 metros. Se quiser pintar, 5 metros. Se não quiser pintar, deixa os 5 metros que está valendo. Sim, deixa os 5 metros. Mas como a gente está habituado visualmente aquele meio fio amarelo, esse meio fio amarelo, se ele continuar, ele tem que ter 5 metros, independente do espernear ou não. Sim. Não é infração de trânsito estacionar em linha amarela. É infração de trânsito estacionar diz respeito à regra ou à sinalização. Dos 5 metros. A regra ou a sinalização. Agora, tem uma linha amarela pintada no meio fio. Nós, por cultura, por entender que, às vezes, o responsável pela organização foi a única forma que ele teve de demonstrar ali um espaço, um risco, porque o amarelo serve para isso, para chamar atenção, ou tentar limitar,
por cidadania, por empatia, nós vamos respeitar. Né? Eu mesmo a sinalização não estando de acordo com o padrão, mas eu sei que aquilo ali é em benefício de outro. Sim. Ou é para meu próprio benefício, da minha segurança, eu acabo respeitando a sinalização. Isso é uma questão cultural, é direção defensiva também. Não é porque a placa está errada que eu vou desrespeitar. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma placa R1, que é a placa de pare. Né? A placa R2 é a placa de dê a preferência. O comportamento é diferente diante de uma e de outra. Aí tu pega numa esquina, numa área da interseção, numa esquina, e tu pega uma placa circular e escreve pare. Escreve a palavra pare ali. Uhum. Se tu vês o teu veículo, te aproxima daquele cruzamento e tu vê aquela placa ali, tu vai parar o veículo ou não? Sim. Por quê? Porque tem dispare ali, até porque se tem uma placa ali dizendo alguma coisa, é para alertar ao motorista. Mas essa placa está irregular. Porque o formato da placa pare não é circular. Mas aí eu vou desrespeitar a segurança dos demais, vou entrar no cruzamento porque a placa está errada. Daqui a pouco alguém vai me bater. Agora, pode multar quem não parar? Pode. Não pode. Quem não parar, tá? Não, porque a placa está errada. Não pode, a placa está errada. Mas eu vou parar por segurança, por direção defensiva. Agora, o azulzinho na esquina, o guarda de trânsito não pode me multar, porque essa placa está errada. É um exemplo que eu dei. Aí, voltando para o estacionamento, tem uma placa, sinalização R6B, que é estacionamento regulamentado, dizendo que ali é para idoso ou para o portador de necessidade especial, só que no solo não tem uma marca visível, que deve ser branca, aquela marca no solo, sinalização horizontal. Mas a placa está ali. Eu disse, não, eu vou lá, vou colocar meu carro lá porque a sinalização está incompleta. Né? Eu estou certo com um comportamento desse? Claro que não. Eu estou pensando em mim, esse é um problema do trânsito. As pessoas pensam mais no individual que no coletivo. E o trânsito, Dalcira, é o maior e mais complexo grupo social que existe. Ele reúne todos no mesmo espaço, que é o espaço público. Então tem que ter disciplina e tem que ter empatia. Eu não posso me basear só pela regra, eu tenho que me basear, né, pela segurança e pelo direito do outro. Isso é uma questão até moral, né, com relação ao convívio social. Tem uma outra questão, além do meio-fio pintado de amarelo, que não obedece os 5 metros determinados pela legislação, porque ele, se tiver uma sinalização condizente, ele pode diminuir um pouquinho por exemplo, na esquina do hospital, na entrada de ambulância. Aí, essa questão até pode... como eu disse no início, eu não conheço o estudo da UFSM e tampouco conheço o levantamento feito por essa empresa que tu falou. Eu não conheço. Agora, se tu fores pensar na segurança e na característica da via em determinados trechos da área central da Cachoeira, nós vamos ter muito pouca vaga para estacionar. Porque a quantidade é enorme. Frente de prédios, de residências, nós temos o meio-fio rebaixado, nós temos algumas rampinhas para cadeirantes erradas, mas colocam ali, nós vamos ter as passagens sinalizadas de pedestre, nós vamos ter cruzamentos onde o ângulo ali de manobra não permite tu colocar um veículo próximo do alinhamento transversal. Então, de repente, não vai ser interessante tu pegar uma quadra da rua 7 de setembro, tu vai ter, de repente, ali 4 ou 5 vagas só. Né? Mas alguém vai ter que consertar isso. Eu dou um exemplo. Entre a Ramiro Barcelos e a General... Osório. General Osório, quem vem da Saldanha e dobra, depois, logo após o cruzamento ali, dobrou à esquerda, nós temos ali vários prédios que cada um tem uma entrada de garagem. Ali sobra. Tu vai ter ali naquela lateral esquerda, eu acho que vaga na quadra toda, que é em torno de 100 metros, acredito eu, nunca medi. Sim. Tu vai ter vaga para 5, 6 carros ali. Ali é bem complicado. Tá entendendo? Então, esse levantamento tem que ser feito levando essas características. Eu acredito que, né, se eu fosse concorrer a uma licitação dessas, eu queria saber se realmente vale a pena para mim. Porque quem ganhar vai ter que arrumar isso. Não sei. Eu não sei como é que funciona o contrato, eu não tenho acesso ao contrato, nem o edital, eu não tenho acesso a relatórios, eu não sei. Não tem edital ainda para licitação. Daqui a pouco a empresa cobra que a prefeitura entregue tudo pronto para ele, só operar o estacionamento rotativo.
E aí a prefeitura vai ter que fazer vai toda ter que essa fazer toda a adequação, vai gerar uma despesa enorme. Porque a empresa que ganhar não vai querer gastar ainda fazendo isso, né? Aí eu não supõe-se. Eu não sei. Não existe licitação. Não existe licitação ainda. Não existe nada. Então eu não posso dizer. Não existe nada Mas ainda. assim, será que vale a pena para a prefeitura? Será que vale a pena para essa empresa? Será que vale a pena? Será que vale a pena para a população? Porque isso vai gerar despesa para preparar isso. Agora, se uma empresa consegue fazer isso com lucro, por que a prefeitura não faz? Boa pergunta. Tem uma outra pergunta até. Tem que ser bom para todos os envolvidos. Tem que ser para todos os envolvidos, porque bom para um lado só não vale a pena. Né? Eu sempre digo assim, eu posso falar do que eu estou conhecendo e do como é que deveria ser feito. Visualmente é o que a gente enxerga. Eu não sei, assim, não vou criticar, não vou apontar, não posso dizer isso, né? Mas uma opinião agora minha. O estacionamento rotativo em Cachoeira, neste momento, não é prioridade. Eu penso assim. Os buracos estão seriam prioridade. Não é a prioridade. A prioridade seria a segurança no trânsito, porque assim, é cultural no interior tu querer chegar no teu interesse de restaurante, cinema, consultório, na frente. Eu quero estacionar na frente. Se eu tiver que caminhar 2 quadras, é ruim. É ruim. Entendeu? Mas não tem como ser. Hoje em dia, a quantidade de veículos, a demanda de pessoas no trânsito não te permite já, a todo momento, tu conseguir estacionar perto da onde tu quer chegar. Não existe. Só em Cachoeira. Tá entendendo? Pedro, me diz uma coisa. A questão, até pra gente encerrar, eu sei que você também tem compromisso. Eu roubei ele da patroa lá, hoje é dia dos namorados. 12 de julho. Ele tem que jantar com a namorada. Agora, a questão dos containers que tiram visibilidade, estão colocados em esquina, tirando a visibilidade de motoristas. Isso está correto? Se houver um acidente ali, se responsabiliza a prefeitura, a empresa que colocou os containers, a prefeitura que não fiscalizou, e a gente vem alertando isso faz horas, que tem um monte de container colocado em local errado. Não é só container, né? O container está ocupando uma vaga, começa por aí. Sim. Então, teria que ver o que diz o contrato da prefeitura com essa empresa que coloca o contêiner. Como é que é a forma de remoção, qual é o posicionamento, se está bem sinalizado. Eu acredito que esteja, não sei. Mas alguns estão causando ponto cego. Então. Alguns estão impedindo até de tu chegar num consultório médico. Verdade. Alguns estão impedindo até tu sair de dentro de um prédio com a incerteza se está seguro tu colocar o teu carro em circulação. E quem coloca o veículo em circulação tem que dar preferência para quem já circula. Então, são coisas que devem ser avaliadas pelos técnicos da prefeitura, os técnicos da empresa, e uma vez que realmente esteja oferecendo risco, e toda a aplicação de sinalização ou obstaculização na via pública tem regramento. Uma obra que tu faz, se não sinalizar, um depósito de material que tu não sinalizar, né? Toda a obstaculização na via pública deve ter autorização do poder com competência para gerenciar aquilo ali e deve ser devidamente sinalizado. Então, a colocação de container, a colocação das caçambas, isso tem que ter um regramento também. Há poucos dias Se existe o regramento, eu acredito que exista, porque senão eu não estava fazendo. Agora, o que diz o regramento eu não conheço. Agora, há poucos dias eu quase atropelei um monte de areia na frente de uma construção. Era escuro. Atropelar areia? Atropelei. Por pouco. Deixa eu te dizer uma coisa. Tava lá aquele monte de areia no meio da rua. Eu não quero te chamar a atenção. Eu só quero dizer assim, é fundamental que todos, ao comentar trânsito, não é para ti isso. Mas pode ser, não tem problema. Conheçam os conceitos e definições. Então, quando tu comenta trânsito, tem que dizer o que é. O que é os conceitos de definição? O que vai dizer o que é, vou dar um exemplo, o atropelamento, o que é a colisão, o que é veículo, o que é... O que fazia aquele monte de terra numa construção prática, sem sinalização, sem nada. Não estava nem em cima da calçada, estava no meio da rua. Certo. Na prática, quando tu chegou e colocou o teu carro em cima do... Tu atropelou. Não atropelei. O que é o atropelar? Nós estamos conversando e eu estou atropelando aqui por causa do horário. Né? Eu estou atropelando, eu estou batendo nas pessoas. Então, mas no trânsito,
trânsito atropelar é a colisão do pedestre. Não, mas tá certo. Eu vou refazer. Por pouco eu não passei por cima, não bati num monte de terra. Eu escuto muito em algumas reportagens, e leio também alguns comentários que diz acidente de trânsito, um veículo e uma bicicleta. Né? Houve um acidente de trânsito entre um veículo e uma bicicleta. Houve um acidente de trânsito entre um veículo e um ônibus. Ou o ônibus atropelou o pedestre. Isso não existe. Não existe, entendeu? No trânsito, foi o comportamento do motorista que atropelou. Entendeu? A bicicleta e o outro veículo, eu não sei, é um automóvel e uma bicicleta, os dois são veículos. Sim, a bicicleta então, é obrigada, inclusive, a obedecer às regras para circular. Veículo colide com uma carroça, a carroça foi atropelada por um veículo. Olha só, a carroça é um veículo de tração animal, então é o veículo. Então, acidente de trânsito com a colisão ou abarroamento, colisão frontal, central, sei lá. Mas são veículos. Então, no trânsito tem esses detalhes. Atenção, colegas, serve para mim, puxão de orelha do Pedro Rovani, que é sempre um prazer conversar com ele e ouvir, porque eu sempre digo, Rovani, quem não sabe, pergunta, né? E conhecimento não ocupa espaço. Muito obrigada pela presença. Volte outras vezes aqui, porque a gente tem uma gama de assuntos para falar sobre trânsito. Dalcília, está contratado. É um prazer. O contrato envolve... Converve remuneração. Remuneração. Não. Então, olha só. O trânsito é polêmico, né? Depende de muito ponto de vista, depende de interesse, depende de muita coisa. Às vezes até o bem-querer, o bem-fazer, às vezes faz a gente atropelar as questões do trânsito. Exatamente. Mas vai para o teu jantar, assim, muito obrigada. Tá me botando a correr. É um prazer sempre colaborar de alguma forma. Né? E como ser humano, se por acaso não agradei ou pequei de alguma forma, a intenção não é essa. A intenção é ajudar. Tá ok? Um feliz Dia dos Namorados a todos. Uma boa noite. E um bom frio. E um bom frio, tá bom. Um grande abraço.